Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 4. E antes que alguém pergunte, pastor, não é Apocalipse? Sempre no domingo de Santa Ceia, a gente dá uma pausa lá em Apocalipse e nós aproveitamos para nos alimentar de uma palavra de esperança, de conforto, de encorajamento para o nosso coração. E hoje eu gostaria de ler com vocês Marcos 4, de 35 a 41. É um texto que nós temos necessariamente que voltar sempre a ele. Não apenas ele, mas a todos esses milagres do Senhor Jesus. Essa caminhada de Cristo com os seus discípulos, quando ele esteve encarnado entre nós. Porque nós vamos encontrar sempre encorajamento e esperança para os momentos que nós atravessamos, que são muito semelhantes àquilo que os discípulos viveram com Cristo, e há sempre uma mensagem que nos encontra em meio a uma mesma circunstância em que eles viveram, e isso nos ajuda a encontrar naquilo que trouxe socorro, ou naquele que trouxe socorro para eles, o socorro que nós também precisamos. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Pois eu quero dizer para vocês nessa noite, que o nome dele é Jesus, e ele é a nossa esperança em meio às tempestades da vida. Jesus, a nossa esperança em meio às tempestades da vida. A história eu creio que todos conhecem, mas se alguém não conhece ou não lembra, nós podemos brevemente lembrar o que está acontecendo. Jesus, depois de um dia exaustivo, pregando, ensinando e realizando milagres em meio a uma grande multidão, às margens do mar da Galileia, passou um dia absolutamente exaustivo. E no final desse dia, ele se dirige aos discípulos e diz: passemos para outra margem. O destino era a terra de Gadara. Eles queriam ir para lá, na parte ocidental do lago. O lago da Galileia, chamado de Mar da Galileia, ele tem 22 quilômetros de comprimento, 22 mil metros, e 11 quilômetros de largura. E o que eles iriam fazer era essa travessia de 11 quilômetros, de uma ponta para outra. E Jesus entra no barco, e Jesus entra absolutamente cansado. E aí você pergunta: mas ele não era Deus? Como ele estava cansado? Ele era Deus, ele é Deus, mas encarnado, ele também é verdadeiramente homem. E como um homem ele se cansa. Imagine você ensinando, falando e acudindo uma multidão durante um dia inteiro na praia. Jesus ficava sobre um barco, e em volta dele muitos outros barquinhos iam encostando, uma multidão na areia. Algumas vezes Jesus descia e caminhava no meio do povo. Jesus alimentava esse povo quando eles tinham necessidade, como ele fez. E Jesus curava pessoas que estavam enfermas e precisavam de socorro. E Jesus passava um dia intenso. Imagine que as pessoas não davam um minuto sequer para que ele pudesse descansar. E ele passou o dia inteiro. E a maneira como Marcos escreve, e Marcos escreve o testemunho de Pedro, porque o Evangelho de Marcos é o testemunho de Pedro, o testemunho ocular de Pedro, que estava ali o tempo inteiro ao lado de Jesus. A maneira como Marcos escreve, mostra que Jesus entrou no barco e imediatamente ele foi dormir. E para quem acha que ele estava lá na polpa do navio, sobre um travesseiro de penas de ganso, absolutamente confortáveis, quando você lê travesseiro aqui, não está falando disso que você tem na sua cama, não é isso. É um encosto de madeira que tinha no barco, onde as pessoas se assentavam e encostavam o pescoço, é chamado de travesseiro.
não tem nada de pano aqui, nem um travesseiro fofinho de penas. Jesus estava tão cansado que ele dormiu nesse lugar duro, no meio do vento que ali soprava, talvez de algumas gotículas de água naquele lugar, mas ele estava exausto e ele ficou ali. Enquanto isso, os discípulos, que entre eles, especialmente 3, eram especialistas no mar, eram navegadores, eles assumiram o comando naquela viagem, naquela passagem. Jesus e os seus discípulos naquele mar chamado Mar da Galileia, que na realidade é um grande lago. Tempestades eram muito comuns ali naquele local. Por quê? Primeiro, porque eles estão a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O lugar mais profundo da terra é perto dali, quando você tem um mar morto, e esse está a 400 metros abaixo do nível do mar, e o Mar da Galileia está a 200 metros. E em volta está escarpado muitas montanhas, inclusive o Monte Hermon. E do alto do Monte Hermon, onde existe gelo pela altitude dele, do alto do Monte Hermon sopra um vento gelado. E esse vento gelado, quando desce por aquelas encarpas, ele se choca com o vapor quente daquela água que durante o dia inteiro fica exposta àquele sol escaldante daquela região da Palestina. E então esse choque entre ar gelado e ar quente gera tempestades e tempestades incríveis naquela região. Especialmente sobre essa que acontece aqui, lá no relato de Marcos, porque o evangelista... lá no relato de Mateus, porque o evangelista Marcos não é o único que registra essa história, mas tanto Mateus quanto Lucas fazem o registro desse acontecimento. No evangelho de Mateus diz que se formou ali uma grande tempestade, e o termo que Mateus usa para tempestade é o termo maremoto, a tradução exata seria maremoto. Já Lucas fala também de uma grande tormenta, e o termo que ele usa ali é para aquelas tempestades de vento, sabe aqueles ventos que vêm, volta e meia aqui na nossa região, nós temos tempestades assim, e a gente fica em casa ali, muitas vezes amedrontado com a força do vento, que a gente vê ou sente batendo nas nossas janelas, nas nossas portas. Essa é a realidade. Marcos registra que houve ali uma forte tempestade, algo que, apesar dos marinheiros saberem que aquela região era uma região de tempestade, aquela tempestade especificamente não era comum, ela era fora dos padrões daquilo que era normal para o Mar da Galileia. E nessa circunstância, então, nós encontramos Jesus e os discípulos lidando com uma forte tempestade, que exemplifica para nós as grandes e terríveis tempestades que nós enfrentamos na vida. Será que nós estamos hoje passando por uma tempestade? Eu acredito que, como nunca antes, estamos no meio de uma terrível tempestade. Uma tempestade não de ventos, não de águas, mas uma tempestade de enfermidades. Uma tempestade de uma peste, de uma doença que tomou o mundo inteiro. Não é uma tempestade restrita a um lago de 11 por 20 quilômetros, mas é uma tempestade que está sobre toda a terra. E essa tempestade trouxe todo tipo de instabilidade para as nossas vidas, e nós sabemos muito bem disso. Nós estamos semana após semana falando e ouvindo sobre essas coisas. Mas ontem eu tive fazendo 2 casamentos, aliás, um casamento e um noivado bem reduzido, só no civil, porque não podia aglomerar pessoas, e depois um noivado apenas com a família, porque também não podia aglomerar pessoas. E foi um momento de muita alegria com estas famílias que estavam ali celebrando esse momento tão extraordinário de uma forma totalmente diferente do que nós costumamos fazer. Mas depois, no retorno para casa, nós fomos nos atualizar das notícias que tinham acontecido durante o dia. E aí eu estava dirigindo e a Sibeli estava ali lendo as notícias. E aí um pastor, que é como um filho meu, que morou na minha casa durante um tempo, nós ficamos sabendo que a mãe dele faleceu ontem. Depois nós lemos a respeito de um outro pastor, que foi amigo do meu sogro, que também faleceu ontem. Nós já sabíamos do nosso irmão, lá de Echaporã, presbítero da igreja, que faleceu hoje. E nós sabíamos que ele estava muito mal. Além disso, nós lemos a notícia de uma amiga da Sibeli, professora, que trabalhou com ela, lá em Itapeva, que a filha se suicidou, uma menina de 15 anos. E o Facebook, de repente, parecia um obituário. E eu acredito que não é diferente na vida de cada um de vocês. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento de uma forte e terrível tempestade. E isso eu estou citando aquilo que é a maior calamidade para todos nós, que é a morte. Para não falar do desemprego,
para não falar das necessidades tantas, para não falar dos desentendimentos provocados por essa situação, para não falar da solidão, da depressão, da angústia e todas as doenças psicossomáticas que são oriundas desses sentimentos que tomam o nosso coração. Nós estamos no meio de uma grande tempestade. E como atravessar essas grandes tempestades da vida? E eu quero dizer para vocês, nesta noite, que Jesus é a nossa viva esperança para que a gente possa atravessar as tempestades da vida. Vejamos isso através desse texto e o que ele nos ensina. Tempestades na vida, elas têm características que são importantes e devem ser compreendidas para que eu possa realmente lidar com elas. E para que especialmente elas sejam pedagógicas na minha vida e me levem para Cristo. Mas é importante então, em primeiro lugar, olhar essas tempestades, como Jesus registra aqui para nós, através dos olhos do escritor do Evangelho, do escritor Marcos, que relata aquilo que Pedro viu sobre a orientação do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Marcos faz esse relato para nós e nós podemos aprender com ele. Em primeiro lugar, nós aprendemos que as tempestades da vida, elas destroem todas as seguranças humanas. Tempestades, elas vêm sobre nós para esses propósitos, para acabar com essas falsas seguranças que nós temos, humanamente falando. Muitas vezes nós fiamos a nossa vida, nós confiamos a nossa vida sobre fundamentos falsos, colocamos a nossa esperança em lugares errados. Muitas vezes nós confiamos naquilo que não é para ser a nossa confiança, ou o local, o objeto da nossa confiança. E as tempestades, sempre, elas vão questionar os lugares onde nós estamos colocando a confiança. E as tempestades vão denunciar os lugares onde nós não podemos pôr a nossa confiança. E as tempestades, então, têm um propósito pedagógico na nossa vida. Por quê? Porque elas, via de regra, elas destroem as nossas seguranças humanas. E por que elas fazem isso? Primeiro, porque elas são inevitáveis. Quem pensa que vai viver toda a sua existência sem enfrentar uma tempestade, está completamente equivocado. Ah, olha, eu sou da família tal, ou eu tenho uma certa segurança aqui, uma estabilidade econômica, ou eu sou uma pessoa esportiva, tenho um porte atlético, então eu tenho saúde para dar e vender. E algumas vezes nós imaginamos que por causa dessas seguranças humanas, tempestade alguma vai nos alcançar. E estão aqui discípulos que foram alcançados por uma tempestade, mas eles estavam inclusive com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dentro do barco com eles. Mas ainda assim, a presença de Cristo não evitou que eles enfrentassem tempestades. Então guarde isso. Essas tempestades que surgem na nossa vida, elas vêm para transformar e para destruir estas nossas seguranças humanas colocadas sobre artifícios equivocados. Aqueles eram bons marinheiros, marinheiros de confiança. Talvez, nós não sabemos, alguém talvez até tenha dito para Cristo assim: Senhor, pode dormir e descansar, que de mar a gente entende. Senhor, pode ficar tranquilo, vai tirar um cochilo, o senhor está muito cansado, porque essa travessia agora é conosco. O assunto aqui é para marinheiro, não é para carpinteiro. Deixa com a gente, que a gente vai. Como muitas vezes nós fazemos. Ah, o assunto é doença. Ah, eu tenho uma receitinha da minha avó, que ela cura tudo. Eu tenho um remedinho aqui, que eu tenho sempre comigo, porque ele resolve qualquer problema. E nós atravessamos assim, nós achamos que vai ser sempre assim. E está aí o Covid para dizer o contrário. Para dizer, não, vocês não vão resolver. Vocês não vão resolver com poder aquisitivo. Vocês não vão resolver com porte atlético. Vocês não vão resolver com o remedinho da vovó. Vocês não vão resolver se trancando em casa. Mas vocês também não vão resolver saindo de casa. Vocês não vão resolver brigando na internet. Mas vocês também não vão resolver se isolando. Porque essa é uma tempestade para destruir as nossas falsas seguranças, as seguranças humanas. Porque o remédio em toda e qualquer tempestade sempre será Cristo. Ele é o remédio. As tempestades são inevitáveis, por isso elas arrebentam com as nossas seguranças. As tempestades, elas são imprevisíveis. Se alguém soubesse quando uma tempestade iria acontecer, se preparava para isso. Mas elas são imprevisíveis. Tempestades, elas são inadministráveis. E a gente fica bravo, como cidadão a gente fica muito bravo mesmo com quem nos governa, e a gente reclama, está faltando administração nessa tempestade. Mas vamos imaginar que qualquer um de nós que reclama, fôssemos colocado no papel de administrador. Como você administraria uma tempestade? E não tenham dúvida que lá naquele barco certamente alguém disse,
Pedro diz que é marinheiro, mas não está dando conta desse negócio aqui. Imagine que tinha gente lá falando, e aí? Vamos lá, Tiago, Pedro, Tiago, João, marinheiro. Resolva esse problema. Vocês não sabem velejar? Vocês não sabem navegar? Como é que a gente vai parar no olho da tempestade? Tempestades são inadministráveis. E a prova disso, nessa história, é que você tem marinheiros pedindo socorro para o carpinteiro. Olha, quando o marinheiro larga do leme e decide pedir socorro para o carpinteiro, é porque, literalmente, a coisa deu tudo errado. E tempestades são assim, elas são inadministráveis. Você não consegue, porque nada funciona corretamente no meio de uma tempestade. A bússola fica maluca, tudo fica funcionando de forma às avessas, e você não consegue. É o que está acontecendo nos nossos dias. Os mercados financeiros do mundo estão enlouquecidos, por quê? Porque as coisas não funcionam como a matemática comum. Não é a matemática do dia a dia, de normalidade. Nós estamos no meio de uma tempestade. No meio da tempestade, eu preciso lembrar, elas são inadministráveis, porque a tempestade vem exatamente para quebrar as minhas falsas seguranças humanas. E naquele dia, aquela tempestade foi assustadora. E aquela tempestade, ela destruiu a esperança e a segurança daqueles marinheiros que ali estavam. Eles já estavam caminhando com Jesus e viram Jesus fazendo milagres. Mas será que a segurança que eles tinham em Jesus era de fato uma fé verdadeira? Era uma fé real? Aquela tempestade trouxe grande dúvida sobre eles, a respeito da vida, e a respeito dos propósitos, do que eles estavam fazendo. E então, no meio daquela tempestade, suas seguranças foram fragilizadas. Eu não sei se essa é a sua situação, se essa é a nossa situação, mas é bem provável que essa grande tempestade que nós estamos enfrentando, trouxe muita dúvida ao coração de muitas pessoas. Não pense que isso é novidade, porque é para isso que Deus nos permite as tempestades. Exatamente para que a gente avalie aonde estamos depositando a nossa segurança, as nossas esperanças. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que as tempestades da vida, elas fazem aflorar os nossos piores temores. Qual era o maior temor daqueles marinheiros? Eles estavam anunciando, juntamente com Cristo, a vida eterna. Eles estavam anunciando a esperança do porvir. E o que trouxe desespero a eles no meio daquela tempestade? A possibilidade da morte. Veja, quem prega a vida no meio da tempestade tem medo da morte. E eles chegaram para Jesus e eles reclamaram com Jesus: não é possível, o Senhor não se importa que a gente morra. Ou seja, qual era o medo deles? Era o medo de morrer. Por que eles estavam com medo de morrer? Se eles anunciavam juntamente com Jesus a vida, especialmente a vida eterna. Por que eles estavam com medo? Porque a tempestade tem esse poder de fazer aflorar no nosso coração, nos nossos lábios, no nosso rosto, aquilo que mais atemoriza o nosso coração, os nossos medos mais profundos. E eles estavam assim. O texto, na reclamação que eles fazem com Cristo, também faz com que aflore o medo deles do abandono e da solidão. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e eles estavam pensando lá com eles assim: como é que pode? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem poder de resolver esse problema, o Senhor está dormindo. Será que o Senhor desistiu da gente? Será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor não se importa conosco? E a expressão que eles usam é exatamente essa. Para você entender essa expressão, é uma situação muito comum. Sabe quando você precisa resolver alguns problemas rapidamente? E tem alguma pessoa perto de você que tem a capacidade de fazer aquilo muito mais rápido do que você. E você está correndo para lá e para cá e a pessoa está ali no celular mexendo, fazendo outra coisa e não se importa com o que você está fazendo. E aí você passa uma, duas, três vezes, até que chega uma hora que você se irrita de tal maneira que você para e fala assim: viu, você não se importa com o que está acontecendo? É esse o sentimento e é essa a expressão que foi usada aqui. Quando eles chegaram para Jesus: Senhor, mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor não está ligando para a gente? É o medo do abandono e da solidão. Isso tomou conta do coração deles. As tempestades fazem isso. As tempestades impregnam em nós um medo da gente ficar sozinho.
de ninguém mais se importar com a gente, de ninguém mais ver as nossas necessidades, de ninguém se colocar ao nosso lado. E as tempestades como essa que nós estamos passando, mais do que nunca, tem provocado esse sentimento no coração de muita gente. Até porque muitos trancados em casa, proibidos, até por causa das suas limitações, por causa da idade, ou por causa de comorbidades, não podem sair de casa, e muitos estão em casa se sentindo sozinhos. E pior, sozinhos e impedidos de receber qualquer tipo de conforto pessoalmente. E essas tempestades, então, elas trazem e fazem aflorar esses nossos medos, medo da morte, medo de morrer sozinho, isolado, medo de que as pessoas se esqueçam de mim, medo de ser abandonado pelas outras pessoas. As tempestades fazem aflorar nossos piores temores, medo de sofrer. Eu li de uma pessoa essa semana que escreveu assim: eu não tenho medo da morte, eu confio em Cristo Jesus. Meu problema não é com a morte, meu problema é medo e não querer sofrer. Porque nós também tememos o sofrimento e não queremos o sofrimento. E é exatamente para evitar o sofrimento que muitos de nós ficam, em certos momentos, obcecados. E aqui, um dos medos, um dos tormentos que tomam conta do coração daqueles homens no meio da tempestade, é o medo do sofrimento. Senhor, não se importa que nós pereçamos, e não é morrer assim, pá, morri. É afogamento, é tempestade, é naufrágio. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de imediato, não é algo que não cause dor, é dor profunda. E eles colocam isso tudo diante do Senhor. E as tempestades da nossa vida são assim. Elas não apenas tiram a nossa estabilidade, as nossas seguranças, mas elas fazem aflorar os nossos piores medos. E é então que o Senhor Jesus nos convida à confiança na esperança que Ele pode dar na pessoa dEle. Porque vejam, em relação ao medo da morte, estava ali com eles o Senhor da vida. Em relação ao medo do abandono, estava ali com eles aquele que disse, eis, ou vai dizer para eles ainda, nós estamos lendo algo que já está no passado, eis que estarei convosco todos os dias. Estava ali ao lado deles aquele que estava presente em cada momento do seu ministério junto com aqueles discípulos. Em relação ao sofrimento, o próprio Senhor Jesus sofreu. O próprio Senhor Jesus levou sobre si a maior dor e o maior castigo que nós não éramos capazes de suportar. Ele levou sobre si. E então as tempestades da vida, elas servem para nos lembrar que é Jesus que nos dá esperança em meio a essas tempestades. E essa é a terceira parte do texto para nós, que eu gostaria de deixar com você nesta noite, e a todos que nos acompanham de longe. Jesus é a fonte de esperança em meio às tempestades da nossa vida. Veja como isso acontece. Jesus é acordado ali por aqueles discípulos no meio daquela tormenta, e o que Jesus faz? Quando Jesus acorda, Jesus se volta para o vento e diz, acalma-te. Se volta para aquele mar tempestuoso e diz, cala-te. E de instantâneo o vento parou. E de instantâneo as ondas provocadas pelo vento também pararam, o que é absolutamente extraordinário. Que se já não fosse o suficiente ser extraordinário ele fazer parar o vento, mas as ondas ainda ficam por muito tempo depois da tempestade, e as ondas também pararam, como se aquilo tivesse sido uma noite absolutamente tranquila. E tudo ficou tranquilo. E ao ficar tranquilo, os discípulos ficaram aterrorizados com tamanho poder, maravilhados por aquilo que Cristo tinha acabado de realizar. Ou seja, o que nos traz calmaria, o que nos traz paz, o que nos renova a esperança no meio da tempestade? O poder de Cristo Jesus. Você esqueceu do poder do seu mestre? Será que nós nos esquecemos do poder de Cristo? Nós não podemos esquecer do poder de Cristo. No meio da tempestade, nós precisamos nos lembrar a cada segundo. Aqueles discípulos estavam durante o dia com o Senhor Jesus, atendendo uma multidão em que pessoas foram curadas pelo poder de Cristo, alimentando multidões pelo poder de Cristo. Eles viram Cristo falando com poder. E no meio da tempestade, os medos, os terrores, a desestruturação, a insegurança deles, fez com que eles se esquecessem do poder de Cristo. Tanto que eles ficaram aterrorizados
atemorizados com aquilo que eles viram Cristo fazer, como se eles nunca tivessem visto Cristo realizar um milagre. As tempestades servem para nos fazer lembrar que Jesus é a nossa esperança, porque Ele tem todo o poder. As tempestades servem para nos fazer lembrar que Jesus é a nossa esperança, porque é Ele quem corrige o nosso desespero. E Ele diz para eles: homens, por que vocês são ainda tímidos assim? Vamos lembrar do texto? Primeiro versículo que nós lemos, 35. Jesus chega para os discípulos e diz: passemos para a outra margem. Ou seja, Jesus já havia dito para onde eles iam. Segundo versículo que nós lemos, Jesus entrou no barco e imediatamente dormiu, foi dormir. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele estava cansado, mas apesar do cansaço da sua humanidade, Ele não deixou de ser o Senhor dos senhores. E se o Senhor dos senhores estava no barco, como é que era a musiquinha? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. As tempestades, elas nos fazem lembrar que Jesus nos dá esperança. Ele é a fonte de esperança, por quê? Porque Ele é quem coloca um limite, coloca um freio no nosso desespero. Jesus diz para eles: vocês são homens de pequena fé, calma lá. Por que vocês ainda são assim? É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou aqui com vocês. Eu não estava dormindo? Se eu estava dormindo é porque está tudo tranquilo, que se tivesse tudo mal eu estaria acordado. Jesus não está longe de nós. Perto está o Senhor. Pastor, mas está morrendo gente, como o senhor disse, lá o Facebook virou um obituário, está morrendo gente aqui, está morrendo gente acolá, está morrendo gente em tudo enquanto é lugar. Deus está conosco. O Senhor Jesus está ao nosso lado. Ele nos acompanha no meio da tempestade. Pastor, mas eu não sei se eu vou morrer. Eu vou responder para você: eu também não, agora. Mas eu sei que um dia eu vou. Pastor, mas e se eu sofrer? O meu Senhor sofreu. E Ele certamente me dará força se eu tiver que sofrer. E se eu sofrer, não é injustiça da parte de Deus. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Pastor, mas é uma tempestade. Mas aonde está escrito na Bíblia que você não teria tempestade? Muito pelo contrário, Jesus propôs uma parábola para os discípulos, dizendo que duas pessoas construíram casas. E Ele comparou essas duas pessoas, alguém que ouve e obedece às suas palavras, e alguém que ouve, mas não obedece às suas palavras. E na hora que Ele foi contar a história, Ele diz que o que ouve e obedece às palavras, construiu uma casa, mas fez um fundamento, fez uma fundação. Colocou lá estacas profundas. E levantou a casa. Construiu sobre uma rocha. E vieram ventos e tempestades, e veio a chuva, mas a casa permaneceu lá. E o que ouve e não obedece, construiu uma casa sobre a areia. E o que veio sobre a casa? Ventos, tempestades, chuva, e a casa caiu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: sobre todos nós as tempestades virão. O que vai fazer diferença na tempestade é sobre qual fundamento a sua vida está alicerçada. No meio da tempestade, as casas construídas sobre areia, elas ruem. Mas no meio da tempestade, as casas construídas sobre a rocha, que é Jesus, elas permanecem firmes, porque Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança, Ele não nos livra da tempestade, mas Ele vai conosco na tempestade, e não nos abandona. E se Ele quiser acalmar o vento, como Ele acalmou, calar a tempestade, como Ele quis fazer naquele dia, Ele fará. Mas de maneira alguma eu serei abandonado por Ele. Ou na bonança, ou no meio da tempestade, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então Jesus atravessou e ficou com eles durante toda aquela jornada. É por isso que Jesus é a nossa esperança no meio da tempestade. Deus não está distante assistindo essa grande tempestade sobre a terra, mas Cristo está presente ao nosso lado. É importante que o Senhor Jesus, Ele nos chama a confiança nele por causa da sua presença sempre constante. Ele nos chama a essa confiança nele por causa das suas promessas. Ele disse, passemos para o outro lado. Ele tinha dito para os discípulos, eles vão passar. Ele fez promessas, mas especialmente de forma muito mais ampla, Cristo nos fez promessas. Ele nos prometeu o descanso eterno, Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu enxugar dos olhos toda lágrima, Ele nos prometeu uma vida sem pecado, Ele nos prometeu uma vida vitoriosa na eternidade, Ele nos prometeu que nós desfrutaríamos de plena alegria na presença de Deus. Por que nós estamos angustiados, sofrendo com medo da morte? Nós não podemos ser assim. Nós precisamos de depositar a nossa esperança inteiramente em Cristo Jesus, olhar para frente e caminhar com fé no meio dessa tempestade, sem tirar os olhos de Cristo. A grande tentação da nossa vida no meio da tempestade, ao invés de olharmos para Cristo, a gente olha para a força do vento. E vocês podem lembrar da história de Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, a convite de Cristo, e de como ele afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. Quando ele olhou para as águas, quando ele reparou na força do vento. Jesus nos chama a atravessar a tempestade, olhando e confiando inteiramente nele. Por quê? Porque confiando no poder dele, nós vamos vencer. Porque confiando no amor dele, nós vamos vencer. Pastor, como é que a gente enxerga o amor de Jesus nesse texto? Jesus não respondeu a frasezinha marota deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Você viu que Jesus não respondeu isso? Jesus disse, homens de pequena fé, por que vocês estão assim ainda? Acalma-te vento, acalma-te mar, tudo ficou em bonança. E eles ficaram admirados, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus não os recrimina, por que vocês foram falar que eu não me importo com vocês? Jesus não fez isso, sabe por quê? Porque Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos. Jesus sabia da fragilidade da fé deles. Eles tinham fé, mas ainda era uma fé frágil, pequena, nascendo. Então Jesus não os recrimina pelas coisas que eles disseram no momento do desespero. Isso é amor. E o nosso Senhor é amor. E talvez no meio dessa tempestade que nós estamos passando, você já disse muita bobagem. Ou todos nós já dissemos muitas bobagens. Mas nessa noite eu quero convidar você para que a gente não diga mais bobagens, mas para que a gente confie inteiramente no Senhor. Que a gente deposite no Senhor toda a nossa esperança. Ele é a nossa segurança no meio dessa grande tempestade. Tem muitas coisas ruins acontecendo, mas não existe nenhuma coisa acontecendo fora do controle de Deus. Tem muitas coisas com as quais nós não concordamos, que estão acontecendo agora, mas não existe nenhuma coisa acontecendo fora da direção de Deus. Então nós temos que conter os nossos ímpetos e o nosso desespero provocado pelo medo da morte, o medo da solidão, do abandono ou o medo do sofrimento. E nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que pode realmente nos dar esperança, que é Jesus Cristo. E eu quero deixar então essa palavra para cada um de nós, para que durante esse período, novamente nós estamos sendo bombardeados com notícias ruins, e são notícias que estão bem próximas de nós, são pessoas que nós conhecemos. Nós estamos na nossa cidade lidando com uma situação que nos causa realmente medo e temor. Nós temos um hospital 100% ocupado, pelo menos é a notícia que nós recebemos, nos leitos de UTI. O que significa que se alguém mais ficar doente e precisar de um respirador, não tem isso aqui. Imagine o desespero de alguém morrer sem ar. Essa é uma tão grande e terrível tempestade. Mas irmãos, nós não podemos parar de viver. Nós não temos como pular do barco. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos depositar nossa esperança nele. Se amanhã ou depois me faltar alguma coisa, mesmo que seja algo mais elementar como o ar, eduque o seu coração. Fale para ele. Pode me faltar até oxigênio, mas nunca me faltará Cristo Jesus. Pode me faltar até um leito na UTI,
mas nunca me faltará Cristo, porque Ele sempre esteve conosco, e Ele sempre estará até o fim. Ele não nos abandona. Que a gente confie nisso de todo o coração, e que a gente faça aquilo que está dentro da nossa alçada a fazer. Se você pode sair para trabalhar, saia e trabalhe. Se você não pode, fique em casa e interceda por aqueles que podem. Se você tem trabalho, glorifique a Deus pelo seu trabalho. Se você não tem, ore e clame ao Senhor para que Ele te sustente. Compartilhe suas necessidades com alguém que pode te ajudar. A igreja, nesse momento, ela é uma ferramenta, um instrumento importantíssimo do Senhor para atender as necessidades dos nossos irmãos na fé. Então não fique passando necessidade de boca fechada em casa sozinho. Lembre-se que nós estamos nesse barco, juntamente com Cristo. E Cristo usa o seu povo para sustentar aqueles que porventura não tenham como ter seu sustento. Aqueles que talvez não tenham remédio. Nós temos que nesse momento nos unir. Nós somos como aqueles discípulos dentro deste barco. E neste barco só tem um digno de receber a nossa total confiança. Não são os governantes, não são os líderes, mas é Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, aquele que é dono da nossa vida e que vela pela nossa alma. Nós lemos o Salmo 146 e nós vemos como que Jesus pode fazer milagres. E Ele sempre pôde, e Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, e Ele será para sempre. Creia e confie no poder de Deus. E sigamos em frente para outra margem, porque Jesus disse que nós passaríamos. Um dia, nós chegaremos na eternidade, porque Ele disse, eu sou o primeiro, eu vou à frente de vocês, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, um dia, vocês possam estar lá também. Ou seja, nós sabemos para onde nós vamos, e o nosso Senhor é a garantia, que nós vamos chegar lá. Não deixe o medo te levar para outro lugar. Que Deus nos dê coragem e ânimo nesses tempos de tempestade, e que Ele acalme essa tempestade, pelo poder do seu nome. Quero convidar os presbíteros para vir à frente, nós vamos compartilhar da ceia do Senhor nesse momento.